Bora falar sobre uma especulação que ganhou muita força recentemente, sobre Diego Pituca no São Paulo, que começou, né? O André, o artilheiro dos... artilheiro subestimado, é verdade mesmo. André Silva vira solução para o tricolor e já foi no Paulista. E deveria ter sido titular. E não foi porque o Zubeldia pipocou pro Caleri. Essa é a grande verdade e a torcida acha que o Caleri toca pro Caleri que é gol. Meu irmão, menos, hein? Menos, hein? Que, por sinal, ano passado o Caleri fez 14 gols. Sabe quantos gols tem ele? 10. O cara fez 14 no ano passado, no ano inteiro. Ele tem 10, nós estamos em maio. Hoje é dia 6, 7? 7 de maio. 10 gols, usa artilheiro do São Paulo, do Paulistão, 5 gols. E na Libertadores, 3, meu irmão. E aí, Veloso, André Silva neles? Ele faz gols diferente da fase que estava o Caleri, né? O André entrou, começou a fazer gols, virou um jogador importante. E agora está aproveitando essa fase aí de artilheiro dele, né? Mas ele é isso, é presença de área. É um jogador de definição, é canhotinho, mas fez gol de direita também. Ele está por ali, está incomodando e está vivendo um bom momento. O que eu tenho dito aqui é que o Zubeldia parece que não tem muito perfil do treinador de São Paulo. Porque o São Paulo, a filosofia do São Paulo sempre foi revelar os jogadores que vêm da base para poder fazer negócio. O Zubeldia disse que não queria trabalhar com a base. Então, quando você vai contratar um treinador, principalmente o São Paulo, que tem essa característica, que tem aquele CT lá em Cotia, que é um monstro, né? Tem jogadores lá, a gente viu o São Paulo campeão da Copinha agora, tem que saber e tem que ter o perfil de trabalhar com a base. Ele só tá com essa molecada aí porque não... Por necessidade. Convicção, ele nem sabia que existia. Ele até falou que ele não queria trabalhar com a molecada. Exatamente porque ele isso. quer trabalhar com os outros caras. Exatamente ele acha que esses caras é que vão dar os títulos para ele. Mas a molecada tá resolvendo, tá jogando bem. E o São Paulo, que no Brasileiro ainda não perdeu, mas tem muito empate. O primeiro critério de desempate... Vitória. São vitórias. O São Paulo só tem uma. Então, se você olhar, tá invicto, legal. Só que tem muitos empates e o primeiro critério é vitória. Então, o São Paulo tá lá atrás. Na Libertadores tá legal. Por causa desses empates que tem no Brasileiro. Nicola, o que você pensa em relação ao São Paulo, André Silva? Os números dele são maravilhosos, 10 gols já. Merecia ser titular enquanto o Caleri ainda estava à disposição. Só acho que o André precisa melhorar na função de pivô para girar. Ele não consegue proteger tão bem a bola, mas é mais móvel do que o Caleri. Sinto a falta do Rian Francisco, acho que o Rian merecia mais minutos, especialmente com a ausência do Caleri. Até porque, como vocês disseram, o São Paulo precisa de jogadores da base. E o Rian é o grande destaque, o cara mais observado até pelo mercado internacional. Só para completar em relação ao técnico do São Paulo. Zubeldia, nesse momento, corre 0 risco de demissão. Até por causa dos resultados, especialmente na Libertadores. Mas ele começou a usar os moleques pela necessidade, ausência de jogadores, e também porque ele percebeu que se não usasse, ele cairia. Mas também tem uma coisa legal, tá mantendo tem o entendimento, mas ele não pensou naquilo que o São Paulo tem lá, porque os moleques são bons de bola. Os moleques são bons de bola. Pode falar, Souza. Craque, deixa eu te fazer uma pergunta de novo. Eu não tenho procuração para defender Você pode defender quanto você quiser. O Zubeldia. Mas assim, ó, o Endrick, quanto tempo demorou pro Abel colocar ele para jogar? O próprio Estevão, que a gente pedia a ele já fazia tempo. Mas há uma diferença do Estevão e do Endrick, que são jogadores do São Paulo. Não dá pra comparar. Eu sei disso. Não dá pra comparar ninguém, né? Eu sei. E o Palmeiras tá brigando pelo título dos 2 anos. O São Paulo não. Mas sabe qual é o pronto? Não, eu tô te respondendo. Se eles tivessem sido utilizados no Paulista, hoje ele já tá em maiores. Mas não dá pra comparar o Zubeldia usando a base com o Abel. Não dá, né, Souza? Nem de longe. Não. Nem de Dá pra você longe. comparar o Zubeldia com o Abel na base do Não, eu não tô comparando, eu só tô... Você tá comparando, Não. Eu tô te respondendo o que você perguntou. Eu não tô comparando, não. Mas eu tô te respondendo aquilo que você perguntou. Isso. Eu já te respondi. Isso, aí eu vou te... A tréplica? A tréplica. Tá. A tréplica. Porque assim, ó, não tem comparação, mas ele demorou pra colocar. Não é todo treinador que tem a coragem de botar o jogador da base. Só que o Souza... Não é. Tem um moleque no Flamengo... Você tá disputando a primeira fase da Libertadores, você tá disputando outra... O Palmeiras não, o Palmeiras precisa de título, meu irmão. Há uma diferença enorme. Olha o que tem o Endrick hoje, tá no Real Madrid. Olha o Estevão no Chelsea. Vitor Reis, do Manchester City. O Beraldo tá no PSG, que vai disputar agora também. Não, o Beraldo, mas não foi o Zubeldia. Sim, mas eu tô falando que usa. Foi o Dorival Júnior. E que levou ele pra seleção. O São Paulo usa a base, sim. Não usa não. Usa a base, sim. O Elton saiu. Ele usou. Não usa mais, não. Ele usou, não usa mais, não. É que o treinador que tá aí não tem esse perfil. É isso que eu tô falando. O treinador não tem o perfil, porque ele mesmo já falou que ele não gosta. Fala um grande jogador, sem ser o Beraldo, nos últimos anos do Palmeiras, do São Paulo, na base, Souza. Nos últimos anos, o Antony. Então. Antony, Quanto tempo faz que ele tá fora do São Paulo, senhor? Não, faz tempo. Desculpa, faz tempo. O São Paulo e o Corinthians... O Sara que o City quer agora. Não, vendeu.
Os Corinthians vendeu todos os meninos da base. O Corinthians podia ter. Na Libertadores tem números incríveis. Vou colocar aqui na tela uma artezinha. E aí, assim, ao que você acha que se deve, né? Essa campanha fenomenal que o São Paulo vem fazendo esse ano. E por que é tão diferente, né? Pelo menos, por enquanto, foi só um jogo em casa. Mas não tem comparação com os 3 jogos fora. Muito diferente, né? O que a gente pode falar sobre essa mudança do São Paulo fora de casa com o Zubeldia quando joga pela Libertadores? Cara, é uma coisa meio inexplicável, né, Pri? Porque, assim, fases, acho que ciclos esse ano que foram muito rápidos. O São Paulo passando por um momento de instabilidade, aí empata um monte, aí começa a melhorar. Cara, é o mesmo time do brasileiro, é o mesmo time que joga em casa, que tá indo jogar fora, basicamente. Então, assim, por que o São Paulo tá tão bem jogando fora de casa? Eu não sei se é uma coisa mental, porque, assim, futebol em si, futebol para apresentar, a gente sabe que os jogadores têm, né? A gente tem um bom elenco, eu sempre falei, a gente falou aqui durante todo o ano, que o São Paulo titular desse ano é melhor que o São Paulo titular do ano passado. Então a gente tem um belo de um time com possibilidades, tudo bem, a gente sofreu um baque em relação ao time titular, mas o São Paulo conseguiu dar essa volta por cima. A oscilação em alguns momentos desse ano veio, eu não sei, eu acho que pela parte mental mesmo do time, né? Por essa, eu não sei se o elenco conseguiu internamente passar essa fase complicada, né? Da torcida acabar cobrando mais, né, que o São Paulo precisava vencer, que o São Paulo precisava responder, né, os reservas que viraram titular, bancaram a Juventude que estavam chegando, e aí se criou ali no bastidor essa sensação de família mesmo dentro de campo, e aí eles talvez vão jogar fora de casa um pouco menos pressionados que em casa, não sei o que acontece ali, mas fato o São Paulo tem números impressionantes na Libertadores, né? Na minha opinião, é o time mais forte da chave, tá tudo tranquilo, mas isso não significa nada, né? Isso não significa que necessariamente o time vai jogar muito bem, né? Que o time não vai sofrer em nenhum momento. Tanto que ali no comecinho teve o empate em casa, que, né, desceu rasgando pro torcedor, mas o São Paulo consegue essa reviravolta. E é muito louco, cara, conseguir uma reviravolta fora de casa na Libertadores. Eu acho que isso é uma questão muito mental do time mesmo. Eu vejo esse time se fortalecendo, né? Depois que teve aquela briga ali entre Luciano, André e o Alan Franco, que eu fiquei um pouco ressabiada, porque eu pensei, os caras estão brigando assim na frente das câmeras, o time não tá muito unido, mas não, graças a Deus eu queimei minha língua e realmente o time se mostrou ainda mais unido nos próximos compromissos, né? Eu não sei também. O Zubeldia tá com uma liderança boa em relação a essa equipe, então a gente pontua aqui quando o técnico vai mal, quando ele toma decisões erradas, até taticamente, mas a gente também tem que pontuar quando ele vai bem e consegue unir esse time, né? E consegue apresentar o futebol necessário para ganhar, consegue modificar o time mesmo com as perdas. Então, acho que o Zubeldia manteve uma estabilidade da equipe e assumiu uma liderança importante, então provavelmente isso refletiu nos atletas e refletiu na Libertadores, mas também eu vejo os atletas criando mais confiança, assumindo mais essa coragem. Agora, o porquê do ir tão bem fora de casa é uma loucura, assim, acho que não dá pra gente colocar um ponto específico que seja o porquê o São Paulo tá ganhando, mas sim um conjunto de coisas, né, um conjunto de acertos, e aí tem a base que subiu, que a gente vinha pedindo há um tempo, os reservas que se tornaram titulares e bancaram isso, e também o elenco unido com a liderança do Zubeldia aí, então acho que é basicamente isso. Ô, Chacon, aqui no chat tem gente, o Carlos fala, né, que a inserção da base foi o que fez o São Paulo melhorar, mas tem gente falando que a gente precisa levar em consideração também o nível do grupo do São Paulo. Você acha que talvez a gente esteja emocionado demais e, na verdade, os jogos são muito fáceis? Porque o Ed fala isso, o Rafa comenta aqui que precisa levar em consideração o nível de enfrentamento. Você acha que é em qual linha, mais ou menos? Eu acho que tem que ter, sim, um pouco mais de pé no chão. Eu acho que tem muita gente achando que o São Paulo tem caixa para o Campeonato Brasileiro. Isso a gente vê em alguns comentários nas nossas lives aqui. Mais uma vez, o São Paulo, para mim, é um time de Copas, é um time que sabe jogar Copas
e que não tem elenco para ser campeão do Campeonato Brasileiro. A ideia principal é, na minha visão, como eu faria, você focar suas atenções na Libertadores, usar na Copa do Brasil um time alternativo. Afinal, São Paulo já foi campeão da Copa do Brasil, né? Utilizar as datas Copa do Brasil como uma data de descanso para muita gente e controlar o Campeonato Brasileiro. Acho que no começo dá para você fazer um esforço na Copa do Brasil e tirar um pouco do pé do brasileiro. Mas se o negócio começar a apertar e a sequência do São Paulo virar aí uma sequência meio complicada, meio chata, né, em questão de nível de dificuldade, se começar a complicar, você não pode deixar de lado o Campeonato Brasileiro, que é muito importante. Então, eu acho que o São Paulo tem chance na Libertadores de chegar longe, de ser campeão, não sei, dá, sim. Ano passado, São Paulo perdeu pro campeão e poderia muito bem ter passado, né? Copa do Brasil, às vezes eu acho que é mais difícil pelo nível de times que você vai enfrentar ali de oitavas para frente do que da Libertadores, né? O pessoal falando do Flamengo. O Flamengo jogou mal. O primeiro jogo foi com o time reserva contra o Central Córdoba, né, em casa, e acabou perdendo. Ontem jogou mal, né? Tava de olho no basquete e tava de olho no Flamengo. Jogou mal. Tava jogando bem, até marcar o gol tava legal, aí depois decaiu, né? Então, assim, eu acho que o São Paulo, se eu fosse São Paulo, prestaria mais atenção na Libertadores, porque é o torneio mais cobiçado pelo torcedor. É o torneio que mais tem identificação o São Paulo. Então, na soma de todos os fatores, Libertadores e Brasileiro com vontade, com força máxima. São Paulo tem negociações bem avançadas para a renovação de contrato do meio atacante Lucas Ferreira. A gente conseguiu a apuração de que essa assinatura deve acontecer na próxima semana, antes do confronto contra o Libertad. O São Paulo entende que as negociações estão muito bem avançadas, que haverá um reajuste salarial e que esse novo salário do Lucas Ferreira chegará próximo aos 100 mil mensais. Também houve um acerto em relação às luvas de contrato, que é um bônus, né? Por mais uma assinatura contratual. Tem algumas metas também estabelecidas e também tem um projeto de carreira, uma projeção de carreira, onde ali o São Paulo mostra para o atleta o que pensa dele para o futuro também, já projetando ainda nesse contrato um período ali onde ele pode amadurecer dentro do clube, criar raízes e aí, quem sabe, ser negociado em um futuro não muito distante também para o futebol europeu. Então, o staff do atleta gostou dessa sinalização, já vinha, né, conversando há um bom tempo para essa renovação contratual, depois de que algumas equipes do futebol brasileiro entraram em contato para saber mais detalhes da situação do Lucas Ferreira, que ganha em torno de 20 mil por mês, e por conta disso, naquela lei da multa contratual para o mercado brasileiro, a multa dele seria só de 40 milhões de reais, é um pouco mais do que isso. Então, algumas equipes endinheiradas estariam dispostas a fazer esse investimento, né? Foram 3 equipes ao todo que chegaram mais forte para fazer essa contratação. A gente até repercutiu algumas dessas equipes na semana passada. Eu ainda incluo o Botafogo nessa. Botafogo, Bragantino, Cruzeiro e Bahia foram equipes que entraram em contato para saber mais detalhes da situação do jogador e é importante trazer que essas equipes não contataram o São Paulo, porque já estavam dispostas a pagar a multa. Inclusive, o Cruzeiro sendo representado, lembrei a palavra, ia fugir, representado pelo Alexandre Matos, chegou a entrar em contato com a família do jogador, né, fazendo todo aquele aliciamento que a gente sabe que acontece muito no futebol, mas o jogador, sua família são muito gratas ao São Paulo e entendem que projetando a carreira do atleta faz mais sentido essa permanência, essa renovação contratual para ele criar raízes dentro do clube que eles aprenderam a gostar, que eles são torcedores. Aí depois uma ida para a Europa, já tendo, por exemplo, casos como Antony, David Neres e diversos outros jogadores que, por mais que jogaram mais ou menos, conquistaram títulos ou não,
acabaram indo para o futebol do exterior e hoje tem são bem quistos internamente, né? Até o próprio Brenner, que não tem feito tanto sucesso lá na Udinese, é querido pelo torcedor de São Paulo. O Antony, caso desse alguma coisa errada lá na Europa, agora que ele tá voltando, ele tem mercado aqui no São Paulo por toda essa gratidão que os torcedores têm, o David Neres, enfim, são inúmeros os casos nesse sentido. Então, até para não soar um pouco de ingratidão, o São Paulo, o Lucas Ferreira sempre quis essa renovação contratual e aí o empresário estava alinhando ali os melhores termos também para o seu cliente, né, fazendo também o seu trabalho. Mas essa renovação deve ser assinada aí na semana que vem, tá tudo basicamente bem encaminhado e aí o São Paulo se protege aí do mercado do exterior. Se a gente está colocando aí que o salário do Ferreira vai ter um aumento aí de 300% a 400%, então aí a multa contratual dele vai ficar lá na casa dos 40 mais 40, 80, mas vai ficar ali 100, quase 200 milhões de reais a multa contratual, e aí, né, na situação financeira que o São Paulo tá, se algum clube brasileiro querer bancar essa contratação, que eu acho difícil, mas se querer bancar essa contratação, o São Paulo aí tá bem resguardado, pelo menos financeiramente, mas mesmo que os clubes optassem pelo pagamento dessa multa, o Lucas Ferreira não pensava em sair do São Paulo neste momento. O Lucas Ferreira fica no Tricolor Paulista, contrato até 2029. Combinado? Bora continuar trazendo mais informações. Agora eu vou repercutir uma informação lá do blog do São Paulo, que a gente conseguiu a confirmação junto com o presidente do Mafra, inclusive, né? Conseguiu o contato do presidente do Mafra através do Bruno Andrade, lá do All Sport, que a nossa conversa, eu e Bruno Andrade, que intermediou, foi o Ale Salvador, lá do Três Zagueiros. E aí, desde a negociação, né? A gente já tinha confirmado os valores daquele empréstimo e tudo, as condições, um pouquinho lá atrás, quando aconteceu ainda durante a Copinha, e aí entrei em contato para confirmar essa informação e também checar com o São Paulo, e a gente confirma aqui a informação do Cauê, zagueiro, né, 19 anos, que estava, né, na Copinha disputando com a camisa do São Paulo nesta temporada, e até ele era titular da equipe naquela ocasião, e aí acabou do nada sumindo ali do time titular, né? O que acontece é que ele tinha negociações com o Mafra de Portugal, ele foi emprestado para a equipe da segunda divisão do futebol português, e aí ele está a um jogo de bater a meta contratual ali estipulada para compra obrigatória. Então, da próxima vez que ele entrar em campo, o Mafra será obrigado a pagar 300 mil euros ao São Paulo pela contratação em definitivo do jogador, e o São Paulo venderá o seu percentual e ainda manterá 40% dos direitos do jogador, pensando numa venda futura. Até pude conversar com o pessoal que trabalha com o Cauê, e ele tá muito bem lá em Portugal, ele se adaptou rapidamente, tem jogado lá com uma certa frequência, se ambientou muito bem ao clube, à cidade, é um clube pequeno lá, uma região com menos habitantes, então ele se entrosou muito bem lá, foi muito bem recebido, inclusive, por mais que a língua tenha suas diferenças, né? A gente tá falando de português brasileiro e de português de Portugal, então dá para entender ali, e a culinária também ele gostou bastante, então tá muito bem ambientado lá no clube, já tá projetando de fato essa permanência por mais tempo, né? Ele vai assinar o contrato definitivo por várias temporadas e aí vai começar, né, a quem sabe trilhar o seu caminho de sucesso lá no futebol europeu. No São Paulo ele não disputou nenhuma partida como profissional, ele era tido como promissor, mas o São Paulo entendia que eram bons valores, até porque era um jogador que estava um degrau abaixo de outros. Por exemplo, no caso do Igão, o São Paulo acredita que o Igão vai ser mais zagueiro do que o Cauê, ou que neste momento faria mais sentido a permanência do Igão do que a do Cauê. Então, por conta disso, o São Paulo aceitou aí essa liberação do Cauê por empréstimo, e aí agora ganha uma pequena quantia, né? 300 mil euros, e ainda mantém 40% do jogador, visando uma venda futura, né? Vai que daqui a pouco, ele se destacando lá, aparece um Benfica, um Sporting, um Porto, podendo fazer aí uma transferência um pouco maior, o São Paulo teria 40% aí dessa quantia, mas então, na próxima vez que ele entrar em campo, não será mais jogador de São Paulo, e aí vai ser feito esse pagamento vai ser à vista, tá? Por mais, o Mafra pode assinar o São Paulo ainda e quem sabe até tentar parcelar esse valor, mas consta em contrato que esse pagamento seria à vista, então já ajudaria um pouco aí a bater as metas que o São Paulo precisa para esse ano, né? Faltam ainda cerca de 85 milhões para o São Paulo bater a meta financeira deste ano. O Cauê pode ajudar de uma maneira significativa aí nesse balanço financeiro. Combinado? Você gosta do Cauê? Você gostava do Cauê? Eu acho que ele poderia ter ficado nos profissionais, mas acho que também uma boa venda ali lá para Portugal vai ter. Bora falar sobre uma especulação que ganhou muita força recentemente, sobre Diego Pituca no São Paulo, que começou, né? O Diego Pituca
Ele era capitão do Santos na temporada passada, era muito prestigiado, só que nessa temporada ele vem jogando mal, vem num nível abaixo, e hoje ele é reserva absoluto ali do time, né? Hoje tem o Rincon, tem o João Schmidt, o Gabriel Bontempo, tem outros jogadores ali que estão na frente do Pituca, que perdeu a braçadeira de capitão, e hoje sequer é cotado para entrar nos jogos. Contra o Grêmio, por exemplo, ele sequer teve minutos. E aí, alinhado a isso, ele tem um salário elevado lá para os padrões do Santos, né, para deixar um jogador no banco de reservas. E aí a imprensa santista começou a especular a possibilidade do Diego Pituca vir ao São Paulo mediante uma troca de jogadores que aí começariam a avaliar qual jogador que o São Paulo poderia aceitar essa liberação. Mas aí do lado do São Paulo a gente tem a informação de que não existe absolutamente nada. Em nenhum momento nesta temporada o São Paulo conversou sobre a possibilidade do Diego Pituca. Até um dirigente do São Paulo me confirmou que em 2023, né, para a temporada de 2023, o São Paulo realmente, aliás, de 2024, de 23 para 24, na temporada passada, em 2024, o São Paulo procurou o Diego Pituca, oferecendo, né, o mesmo salário que ele tinha acertado com o Santos. Ele estava lá no Japão, ele tinha assinado um pré-contrato com o Santos para valer em 2024. Mas como o Santos caiu para a segunda divisão, o Santos teve que fazer algumas reduções na sua folha salarial. E aí o São Paulo, olha, em vez de você ir para lá, a gente acerta aqui esse pré-contrato com o Santos, você vem para cá, a gente mantém o seu salário. Mas o Diego Pituca, como ele tinha esse acordo, e ele é santista, ele tem todo um carinho pelo clube, inclusive ele já teve essa sua segunda passagem, ele optou por ficar na segunda divisão, foi capitão e ajudou no acesso à primeira divisão, só que aí agora ele é reserva. Aí o São Paulo entrou em contato para saber mais detalhes da sua situação, queria sua contratação, mas na época o Pituca não quis. E aí, para agora, o São Paulo desta vez não tem interesse nenhum na contratação do Pituca. E até eu perguntei, cara, mas não dá para ser depois, alguma coisa nesse sentido? Não tem algo ali que pode esquentar? Absolutamente não. São Paulo não deve realizar a contratação do Diego Pituca para essa temporada. Ele pode buscar um outro clube aí para continuar jogando, já que ele não está conseguindo minutagem aí com a camisa do Santos, mas esse clube não será o São Paulo. Diego Pituca não vestirá as cores do São Paulo. Uma especulação aí que a gente está trazendo aqui, muitos de vocês perguntam, e é importante a gente esclarecer aqui. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos e convido vocês para a live mais tarde, a partir das 7 horas. Fechou? Boa quinta-feira para todo mundo, até a próxima. Tchau!